Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é sábado, dia 4 de janeiro de 2025, e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada 2025, uma nova escolha, através dos ensinamentos de um curso em milagres, né? Esperando que nesse ano nós possamos escolher a melhor coisa, a melhor vida que nos seja possível, né? E nós sabemos que a melhor escolha possível para nós é a escolha que Deus, é a escolha da vida que Deus quer para nós, ok? Queria agradecer a vocês pelos comentários e pedir que aqueles que ainda não comentaram, comentem sobre as práticas que a gente está fazendo já. Hoje vai ser o nosso quarto dia, já dei alguns deveres de casa para vocês. E vamos nós, ok? Estamos na lição 4. Estes pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar. Distintos dos anteriores, estes exercícios não começam com a ideia para o dia. Nestes períodos de prática, começa anotando os pensamentos que estão cruzando a tua mente durante mais ou menos 1 minuto, né? Então, nós vamos entrar na postura do observador. Nós vamos observar o que é que nós estamos pensando, né? Em vez de estarmos na nossa postura habitual de nos identificarmos com aquilo que estamos pensando, ok? Em seguida, aplica a ideia a eles. Este pensamento não significa nada. É como as coisas que eu vejo neste quarto, por exemplo. Se já estiveres ciente de pensamentos infelizes, usa-os como sujeitos para esta ideia, né? Então, vocês podem aí estar pensando: eu não valho nada, eu não sirvo para nada, esse ano vai ser igualzinho a todos os outros anos. Você aplica, então, a ideia, tá bom? Todavia, não seleciones apenas os pensamentos que são maus. Isso é importante. Acharás, treinando-te a olhar para os teus pensamentos, que representam uma tal mistura que, de certa forma, nenhum deles pode ser chamado de bom ou mal. É por isso que não significam nada. Ao selecionares os sujeitos para a aplicação da ideia de hoje, a especificidade usual é requerida. Não tenhas medo de usar tanto os pensamentos bons quanto os maus. Nenhum deles representa os teus pensamentos reais, que estão sendo encobertos, né? Na verdade, encobertos por eles, né? Então, a nossa mente verdadeira, a nossa mente certa, ela tá sob a mente do ego, tá? A mente do ego é como um pano, um véu, que encobre a nossa mente certa, tá? Então, isso, inclusive, foi muito falado nesses 4 dias que eu participei lá do workshop em Shasta, né? Esse véu que está caindo, que é o véu do sistema de pensamento do ego, digamos assim, que o sistema de pensamento do ego é esse véu, ele não está fora. Esse véu está dentro e ele está sendo suavemente dissolvido pelas nossas práticas diárias, né? Eu espero que você esteja fazendo a meditação diariamente, ok? Também é muito importante. Os bons pensamentos são apenas sombras daquilo que está além. As sombras fazem com que seja difícil ver. Os maus são bloqueios para a vista e fazem com que seja impossível ver. Não queres nenhum dos dois. Essa noção aqui é bem interessante, né? Porque é como se esses bons pensamentos do ego fossem ainda, em algum nível, pensamentos falsos. Porque são pensamentos de dualidade. O que a gente está buscando, são os pensamentos de unidade, que estão embaixo desses pensamentos de dualidade,
bom e mal, certo e errado, tá? Então, basicamente, é disso que ele está falando, tá bom? Este é um dos exercícios principais e será repetido de vez em quando, de forma um pouco diferente. Isso Jesus faz ao longo de todo o livro de exercícios, né? Os temas vão sendo repetidos, né? A nossa evolução, ela vai acontecendo em espirais, ou melhor, em círculos ascendentes que compõem uma espiral, tá? Então, a gente passa pelo mesmo tema várias vezes, com percepções mais elevadas, inclusive. O objetivo aqui é o de treinar-te nos primeiros passos em direção à meta de separar o que é sem significado daquilo que é significativo. É uma primeira tentativa no propósito de longo alcance de aprenderes a ver o sem significado como estando fora de ti e o significativo dentro de ti. Também é o começo do treinamento da tua mente para reconhecer o que é o mesmo e o que é diferente. Então, o que ele está falando aqui de dentro e fora? O que está fora, diria ele, ele tá separando as nossas mentes, né? Ele está tentando separar aqui as nossas mentes, para que nós possamos ter consciência dessa mente egóica, que fica papeando nos nossos ouvidos o dia inteiro, né? Porque quando a gente vai para dentro mesmo, vai lá para o fundo, a gente tem que ultrapassar essa mente egóica, e isso é difícil. Vocês concordam comigo? Isso é bastante desafiador, mas quando a gente chega lá no fundo, nós encontramos esse estado de quietude e paz, tá bom? Então, esse dentro-fora aqui pode ficar um pouco confuso, e eu vou pedir a vocês para ficarem com essa confusão por enquanto, tá bom? Ao usares os teus pensamentos para a aplicação da ideia para o dia de hoje, identifica cada pensamento pela figura central ou evento que ele contém. Por exemplo, este pensamento sobre não significa nada. É como as coisas que vejo neste quarto, nesta rua e assim por diante. Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Essa prática é útil, mas não é um substituto para os procedimentos mais casuais que devem ser seguidos para os exercícios. São os procedimentos de generalização. Nós praticamos a lição com tudo aquilo que está à nossa volta. Esses pensamentos sobre este quarto, estes meus pensamentos sobre a política, não significam nada. São como as coisas que vejo neste quarto. São como esta cama. Ela não significa coisa alguma, né? Foi o exercício que a gente fez lá no dia 1, tá bom? Também podes usar a ideia para algum pensamento em particular que reconheças como danoso. Ah, não, isso eu já li. Contudo, não examinas a tua mente por mais de 1 minuto aproximado. Ainda és por demais inexperiente para evitar uma tendência a preocupar-te de forma inútil. Aqui eu digo para você que se você está comigo pelo 5º ano, 2025 é o nosso 5º ano, juntos, você já pode se demorar mais se você assim o desejar, tá bom? Além disso, como estes exercícios são os primeiros desse tipo, podes achar a suspensão do julgamento em conexão com os pensamentos particularmente difícil. Não repitas estes exercícios mais de 3 ou 4 vezes durante o dia. Nós voltaremos a eles mais tarde. Uma coisa que eu acho que eu já falei com vocês aqui no canal, devo ter falado talvez em 2022, quando nós nos aprofundamos na metafísica das lições do livro de exercícios, né? É que um curso em milagres é um sistema de ensino que foi desenvolvido especificamente para a mente ocidental, tá? Então, se você teve uma experiência como a minha, né? Eu cedo na minha jornada espiritual, eu tentei aprender a meditar. E foi impossível. Foi impossível aprender a meditar. Foi realmente... Minha busca foi infrutífera, né? E aí, eu fui pro
Minha última tentativa foi, eu estava na Arte de Viver, eu entrei para Arte de Viver em 2011, foi super legal. E aí eu fiz o Samadhi Samadhi, que é o curso de meditação, e eu ganhei o meu mantra pessoal, que eu tenho até hoje. E aí, eu já contei isso pra vocês, mas vou contar de novo. E aí, o pessoal disse pra gente não tentar descobrir pra que servia aquele mantra, né? Gente, pra mim esse tipo de coisa não funciona. Eu fui lá descobrir pra que servia o meu mantra pessoal. E tudo bem, ele era perfeito pra minha experiência. Ele era o melhor mantra possível. Mas tudo bem. E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque quando eu comecei verdadeiramente a praticar as lições do livro de exercícios, e a minha professora, ela era bem, sabe, ela sempre falava pra gente, vocês têm que praticar, vocês têm que praticar, vocês têm que praticar as lições. E eu era sem vergonha, não praticava, né? E quando eu comecei a praticar, nos primeiros momentos eu tive que vencer uma grande barreira. Mas depois que essa barreira foi vencida, aí a prática começou a fazer muito sentido para mim, né? E eu sinto que nesses 4 anos que eu me obriguei a fazer vídeos diários para vocês, portanto, me obriguei a praticar com mais afinco o livro de exercícios, a prática, a cada ano que passa, ela vai ficando mais fácil, mais fácil, mais fácil e mais fácil. E isso é importante para mim também. E acho que é importante contar para vocês essa experiência, né? Porque imagino que cada um de vocês deve estar lutando aí para poder melhorar a prática de vocês. E a gente falou bastante disso na última semana do ano passado, né? Nos nossos últimos vídeos do ano passado, quando a gente leu aqueles textos lá do Alan Watson. Muito bem. Então é isso. Acho que eu queria falar mais alguma coisa, não me lembro o que era, mas a gente vai passar adiante aqui, daqui a pouco eu lembro. Vamos ler um pouco A Linguagem da Liberdade, o texto de hoje, o livro da Melody Beat, já está lá, já coloquei no nosso canal no Telegram. Então você entra no Telegram, baixa o seu aplicativo no telefone, ou baixa o Telegram Web no seu desktop ou no seu laptop, e você procura Alquimia dos Milagres e você aperta embaixo, tem assim, join, junte-se, né? Junte-se ao grupo. Aí você entra lá e você vai pegar todos os PDFs que nós temos disponibilizado como material de estudo desde que eu comecei as nossas jornadas, né? Inclusive todo o material da Jornada de Cura da Criança Interior, que foi feita em 2023, está lá disponível para vocês, tá bom? E o PDF da Linguagem da Liberdade tá lá, tá? E agradeço ao Marco Túlio. Beijo, Marco. Obrigada. Eu achei que tivesse sido a Nilza que tivesse mandado. A Nilza me corrigiu. Eu olhei a mensagem rapidamente no grupo e foi o Marco. Muito obrigada, Marco. E ele tá tentando obter uma outra versão melhor, porque ele avisou a gente que parece que nessa versão tem alguns dias que estão faltando, tá? A reflexão do dia 4 de janeiro é maravilhosa para todos nós. E ela diz assim: se separando dos assuntos, das questões familiares. Nós podemos desenhar uma linha saudável, uma fronteira saudável entre nós mesmos e a nossa família nuclear. Nós podemos nos separar dos seus assuntos, né? Acho que isso é importantíssimo para pessoas que estão se recuperando de padrões de narcisismo, padrões de codependência emocional. Isso é fundamental, essa prática é fundamental. Você deixar a sua família seguir o rumo dela, seus parentes seguirem o rumo deles, né? Isso realmente é fundamental. Lembrando aqui que para um curso em milagres, essas definições de codependência, narcisismo, elas não são utilizadas, né? Então, o que é utilizado como conceito sobre relacionamentos disfuncionais dentro de um curso em milagres? São os relacionamentos especiais. Então, não importa se eu tenho um padrão codependente de me relacionar, ou se eu tenho um padrão narcisista
um modo narcisista de me relacionar. De um modo geral, nós temos uma estratégia principal. De um modo geral, as mulheres são mais codependentes e os homens são mais narcisistas. Mas nós podemos oscilar entre o narcisismo, que é achar, ter a ilusão de que nós somos mais importantes que o outro na relação, e a codependência, que é nós acharmos que os outros são mais importantes do que nós na relação. A raiz do relacionamento disfuncional em Um Curso em Milagres é o pecado, isto é, o equívoco mental da idolatria. Então, eu preciso do outro para me dar alguma coisa que eu não consigo dar a mim mesmo e que me falta, da qual eu preciso, ok? E esses são os relacionamentos especiais. Os relacionamentos absolutamente baseados na idolatria, né? E se você for pegar, há alguns escritos maravilhosos na Bíblia falando sobre o pecado da idolatria. Lembrando a vocês que sempre que eu usar a palavra pecado nos nossos vídeos, essa palavra está sendo usada dentro do conceito de Um Curso em Milagres. Um equívoco mental, um erro, erramos o alvo. Atiramos numa coisa, acertamos em outra, tá bom? Então, para que vocês se lembrem, eu não vou me estender nesse assunto, porque provavelmente no final de fevereiro nós vamos começar a falar de relacionamentos especiais, tá? Provavelmente vai ser o primeiro tema que a gente vai abordar nessa nova escolha. Nós vamos escolher novos relacionamentos para nós em 2025. Relacionamentos que sejam mais autênticos, mais verdadeiros, nos quais nós possamos dar liberdade para o outro ser quem ele é, para que nós também possamos ter a liberdade de ser verdadeiramente quem nós somos, tá? Alguns de nós podem ter membros familiares que são viciados em álcool ou em outras drogas e que não estão na recuperação, em processo de recuperação de seus vícios. Alguns de nós podem ter membros em nossas famílias que têm assuntos não resolvidos de codependência. Os membros da família podem ser viciados em miséria, em dor, em sofrimento, no martírio e na vitimização. E aí eu pergunto para vocês, se você não tem um membro na sua família que seja viciado em dor, em sofrimento, em vitimização e em martírio, escreva para mim nos comentários, porque eu não conheço ninguém que tenha tido essa oportunidade, né? E por que isso é legal de a gente observar? E a gente não está aqui julgando e nem criticando. Porque quando nós somos governados pelo sistema de pensamento do ego, é assim que a gente vive a vida, né? Então, vocês podem me perguntar assim, já que você já foi viciada em miséria? Sim, em miséria afetiva. Você já foi viciada em dor e sofrimento? Sim, dor e sofrimento afetivos. Você já foi viciada em martírio e vitimização? Sim, eu já fui, tá? Eu já fui. Doidinha, 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 doidinha. Acho que ainda sou doidinha, mas acho que melhorei bastante, né? Então, no tanto em que melhorei, tento trazer vocês junto comigo, né? Inclusive, aconteceu uma coisa no passado, que eu não sei se eu contei para vocês. Eu mandei uma mensagem de Natal para minha médica, né? A minha mestra budista, minha médica homeopata, de medicina chinesa e etc., e mandei uma mensagem de Natal para ela, dizendo que eu amava ela, que eu estava muito feliz que nós estivéssemos tendo mais um ano juntos de jornada. Agora, em julho desse ano, a gente faz 10 anos de jornada juntas, né? E aí, ela me respondeu com um áudio que eu chorei quando eu terminei de ouvir. Ela falou assim, eu amo você também, eu fico muito feliz que você seja minha cliente. E eu não sou sua mestra, porque eu falei para ela que ela era minha mestra budista, né? Ela falou, eu não sou sua mestra, eu só estou trazendo você até onde eu estou, porque eu não posso fazer mais do que isso. E você já está quase lá. Ah, eu quase morri, né? Porque ela falou que eu já tinha quase chegado no nível dela. E essa mulher, para mim, ela é um monstro, né? E o que eu acho mais legal nela,
é que ela é médica, né? E ela atende os clientes dela. E o cliente dela vai lá com sarna, o cliente dela vai lá com depressão, o cliente dela chega lá com TDAH e ela atende o cliente. Ou então o cliente chega lá com um câncer, ou o cliente chega lá com uma dor de barriga. Ela é médica. Ela é médica. Como ela trabalha com medicinas holísticas, Ayurveda, medicina chinesa e homeopatia, ela atende qualquer pessoa, né? Claro que se você chegar lá com o pé fraturado, ela vai mandar você procurar o ortopedista. Claro que se você precisar de uma série de exames para ela confirmar as percepções dela, ela vai mandar você fazer. Né? Então é muito legal, porque ela exercita o sacerdócio dela na medicina, trazendo toda essa possibilidade de evolução espiritual para os clientes, né? E isso é o máximo, né? E você ainda sai de lá com aquele remedinho homeopático debaixo do seu, com aquela receitinha debaixo do seu braço. E eu acabei de me lembrar que eu estou sem tomar minhas homeopatias. Eu trouxe as minhas homeopatias e esqueci de tomar. E essas homeopatias vão ajudar você a se transformar em quem você verdadeiramente é. Ou melhor, vão te ajudar a voltar a ser quem você realmente é. Voltando. Nós podemos ter membros das nossas famílias que têm assuntos não resolvidos de abuso ou assuntos não resolvidos de suas famílias de origem. Nós podemos ter membros familiares que são viciados em trabalhar, em comer ou viciados em sexo. Nossa família pode estar completamente emaranhada. Ou nós podemos ter uma família desconectada, na qual os membros têm pouco contato uns com os outros, né? Então pode ser aquela família que todo mundo vive embolado, um se metendo na vida do outro, ou pode ser aquela família em que um não quer nem olhar para a cara do outro. Muito bem. Nós podemos gostar da nossa família, nós podemos amar a nossa família, mas nós somos seres humanos separados com direitos e assuntos individuais. Um dos nossos primeiros direitos é começar a se sentir melhor e entrar em recuperação. Lembrando que ela está falando da recuperação dos relacionamentos codependentes, tá? Normalmente, um codependente se relaciona com um narcisista. Normalmente, uma mulher codependente se relaciona com um homem narcisista. Normalmente. Pode ser o contrário, pode ser o contrário. Um dos nossos primeiros direitos um dos nossos direitos primários, é começar a se sentir melhor e se recuperar, independentemente do fato de se os outros membros da família tiverem escolhido fazer o mesmo, né? E eu acho que para vocês, pelo menos os alunos com quem eu tenho mais proximidade, me falam que estão tendo que fazer essa escolha de caminhar sós porque os familiares não querem caminhar. Isso é o mais comum, né? O seu familiar não quer caminhar, ele acha inclusive que você é maluco, ele acha que o seu próprio processo de recuperação é ofensivo para ele e você precisa aprender a respeitá-lo e deixá-lo no ponto em que ele está. Ele vai encontrar a saída, tá? Fique tranquilo, você pode sempre orar por ele e pedir ao Divino Espírito Santo para iluminá-lo. Nós não temos que nos sentir culpados sobre encontrarmos a felicidade e uma vida que funciona para nós. Nós não temos que tomar os assuntos das nossas famílias como nossos próprios assuntos e sermos leais para mostrar que nós os amamos, né? Então, amor não é você pegar o problema dos outros para você próprio resolver. Isso não é amor, isso é codependência, né?
Isso definitivamente não é amor, isso é codependência, tá? Então, cada um resolve os próprios problemas. Se alguém vier te pedir ajuda, claro que você pode ajudar, mas você precisa aprender a ajudar até o ponto em que você não se prejudicar, até o ponto em que você não se prejudica para ajudar o outro, tá bom? E você pode, é claro, mostrar para essa pessoa quais foram as ferramentas das quais você lançou mão para poder se recuperar, né? Normalmente a pessoa não vai querer. Normalmente é isso que acontece, mas a gente faz, né? Muito bem. Frequentemente, quando nós começamos a tomar conta de nós mesmos, os membros das nossas famílias vão reverberar com tentativas abertas ou encobertas de para tentarem nos empurrar de volta aos velhos sistemas e papéis familiares. Nós não temos que seguir nessa direção, né? É isso. Por quê? Por quê? Porque existe uma mente familiar. E essa mente familiar, ela quer todo mundo a serviço dela, né? Quem aqui já fez constelação familiar sabe do que eu tô falando. E nós temos uma mente egóica familiar. Opa, quando um membro está se recuperando, todo mundo na família bebe, né? Como disse uma amiga minha umas 2 semanas atrás, eu não me lembro quem foi, que eu me acabei de rir com ela. Eu contando para ela uma determinada situação e falando, não, e a pessoa tava lá bebendo, enchendo a cara, e ela falou assim, eu sei como é, já que a pessoa tava lá xaropando, né? Bem coisa de carioca, né? Eu falei, tava lá xaropando, a pessoa lá só, ó, xaropando. Então vamos lá, todo mundo na família enche a cara. E você vai pro Alcoólicos Anônimos? Mas como assim, seu traidor? Nananina, você não vai sair daqui desse sistema de miséria, de dor, de sofrimento, de martírio e de vitimização. Você não vai sair. Quem você pensa que é? Quem você pensa que é para construir uma vida diferente, para ser feliz e para dizer que é possível ser feliz neste mundo? Não, você fica aqui, né? Não é assim que acontece? Estou usando o álcool como um simples exemplo, tá bom? O álcool é um simples exemplo. Um exemplo do qual nós podemos lançar mão, porque ele é muito prático, ele é muito óbvio. A pessoa tá lá do seu lado com o copo na mão, xaropando, né? Então é fácil de ver. Os padrões de codependência, os padrões de narcisismo são muito mais sutis, né? São muito mais difíceis da gente ver. Mas vamos supor que todo mundo na sua família se relacione desse jeito louco. E aí você fala, não, eu vou pular fora disso, isso é coisa de maluco, eu não quero mais isso. Eu vou escolher novamente. Deve haver uma outra forma. Pronto, enlouqueceu. Pronto, o que está vendo com esta mulher? Enlouqueceu. Pronto. Essa mulher agora ela medita e ela vê um guru espiritual. É óbvio que esse guru espiritual está tentando roubar o dinheiro dela. Todos vocês estão familiarizados com o que eu estou falando aqui. Todos vocês estão captando o que eu quero dizer. Eu não posso entrar mais em detalhes porque eu não quero expor pessoas. Mas todos vocês sabem do que eu estou falando. E se você puder, por favor, escreva um comentário neste vídeo. E aí ela continua. As tentativas, né, dos nossos membros familiares de nos puxarem de volta para os seus assuntos, né? Aqui eu falei empurrar, não era, para puxar de volta, para puxar-nos de volta para os sistemas, para os antigos sistemas familiares e papéis familiares. É que eu tô lendo o texto em inglês, tá? Suas tentativas de nos puxarem de volta, né, para esses sistemas destrutivos são problemas delas, dessas pessoas, das nossas famílias. Tomar conta de nós mesmos e nos tornarmos saudáveis e felizes não significa que nós não amemos os membros das nossas famílias. Significa que nós estamos levando em consideração os nossos próprios problemas. É isso que significa, né? Nós não temos que julgar os membros das nossas famílias porque eles têm suas próprias questões. Nem nós temos que permitir
que eles façam qualquer coisa que eles gostariam de fazer conosco simplesmente porque eles são nossos familiares. Não. Aí é que entra a mensagem do dia 1º, do dia 2º, do dia 2º é ótimo, olha o inglês aqui na cabeça, do dia 2. Limites saudáveis. Então não é porque você é meu familiar que eu vou deixar você me maltratar. Se você não tem nada além disso para me oferecer, você segue o seu caminho e eu sigo o meu. Meu coração está triste, mas meu coração ficaria mais triste se eu continuasse me expondo aos seus maus tratos. Porque os seus maus tratos, eles dizem respeito a você e não mais a mim. Antigamente eu achava que diziam respeito a mim. Agora eu não tenho mais essa fantasia, tá? Nós estamos livres agora, livres para tomarmos conta de nós mesmos, com os membros das nossas famílias. Nossa liberdade começa quando nós paramos de negar os problemas deles e educadamente, mas assertivamente, entregamos de volta o que é deles a eles. Devolvemos o que é deles a quem realmente é o dono disso, né? Colocamos isso de volta no lugar onde isso pertence e lidamos com os nossos próprios assuntos. Aí a oração. Hoje eu vou separar a mim mesmo dos membros da minha família. Eu sou um ser humano separado. Mesmo que eu pertença a uma unidade chamada uma família. Eu tenho o direito aos meus próprios assuntos e ao meu próprio crescimento. Os membros da minha família têm o direito aos seus próprios assuntos e o direito de escolher onde e quando lidarão com esses assuntos. Eu posso aprender a me desapegar com amor dos membros da minha família e dos seus assuntos. Eu estou disposto a trabalhar com todos os sentimentos necessários com o objetivo de alcançar isso, né? Então, de eu poder ser eu e deixar o outro ser o outro, né? Quanto mais disfuncional é uma família, mais emaranhados os seus membros estão. E quanto mais emaranhados os seus membros estão, menos os indivíduos têm o direito de ser quem são, né? A gente falou muito disso na jornada de cura da criança interior, né? Nós falamos absurdamente, nós falamos durante 365 dias de onde vem a nossa, explicamos de onde vem a nossa criança interior ferida, né? Mas nós nos lembramos também de que uma família ferida decorre de um casamento, uma família de indivíduos, adultos, crianças, né? Como ela costuma chamar, né? É o tal do adulto criança. Ele não cresceu, ele cresceu fisicamente. Ele cresceu eventualmente até mentalmente. Emocional e psicologicamente, ele continua sendo uma criança de 5 anos, de 4 anos, de 3 anos, de 2 anos. Um bebê que fica gritando para ter uma mamadeira, que não teve, não pôde ter, né? Então, esqueci o que eu ia falar. Ah, sim, lembrei. Essa família decorre de um casamento doentio. Uma mulher infantilizada com um homem infantilizado. Essa mulher e esse homem que se juntaram para formar essa família, eles vieram de sistemas familiares doentios, porque nós estamos falando de traumas transgeracionais. E assim sucessivamente, não é mesmo? E a nossa sociedade inteira é completamente biruta, né? Todo mundo maluco, né? Você conhece uma pessoa que você acha que é maravilhosa e quando você vai chegar perto, você vai ver que aquela pessoa é doida mesmo, né? E isso, gente, vale para todos nós, inclusive para aqueles de nós que estão nos seus processos de recuperação, né? De se tornarem pessoas menos doidas, né? De crescerem emocionalmente, de crescerem psicologicamente, tá? Vale para todos nós, né? Muito bem, eu vou fechar o nosso vídeo lendo mais uma sessão da Humanidade Isenta de Pecado e eu tô na página 59, que é uma página que fala sobre os sistemas religiosos. Por quê? Porque
o grande bloco, eu não sei se bloco é uma boa palavra, mas a grande estrutura que a gente tem hoje no sistema alimentando o sistema de pensamento do ego, alimentando não, estruturando, suportando, sendo a fundação do sistema de pensamento do ego, está na distorção dos ensinamentos espirituais e na construção de religiões que são baseadas no ego, tá? Então, nós, no fundo, quando a gente começa, né, um trabalho assim, poxa, agora eu vou desmantelar o sistema de pensamento do ego, eu vou escolher novamente, eu vou criar uma vida diferente para mim, e blá, 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 blá. No fundo, mesmo que nós não estejamos conscientes disso, no fundo, a gente pensa assim, mas Deus vai vir me pegar. Mas como assim? Como assim? Deus não vai gostar disso. Deus não vai gostar disso. Deus, vocês acham que Deus, esse nosso Deus, ele gostou de ouvir esse texto? Em que você fala para você seguir o seu caminho e deixar os seus familiares seguirem os caminhos deles? Não. Esse Deus punitivo e vingativo, não. Ele tá já buzinando aí na sua cabeça, dizendo que você efetivamente, você precisa carregar os seus familiares nas costas. Como você vai propor uma mudança para os seus familiares e eles não vão querer aceitar, então você tem que ficar na miséria, na dor e no sofrimento junto com eles. Não é isso? Não é isso? Eu tenho certeza que você está se identificando com o que eu estou falando agora, né? Então, a gente vai falar da religião. E a sessão é, uma religião que infunde medo é uma religião distorcida. Usando uma régua, podemos traçar uma linha perfeitamente reta. Mas essa linha, por ter sido traçada mecanicamente com a régua e não desenhada à mão livre, é destituída de verdadeira beleza artística. Ela não tem vida, e naquilo em que não há o palpitar da vida, não se manifestam nem o bem, nem o belo. Uma linha traçada à mão livre, mesmo que seja um pouco torta, tem beleza artística, pois podemos sentir nela o palpitar da vida de quem a traçou. O mesmo ocorre com a conduta moral. Alguns atos que praticamos por nossa livre vontade, por considerá-los corretos, podem parecer errados aos olhos de terceiros. Seguindo o nosso caminho por nossa livre vontade, certamente não podemos ser como uma locomotiva que corre rigorosamente sobre os trilhos, sem o mínimo desvio. Verdade. Contudo, se usamos nosso livre-arbítrio e procuramos sempre seguir o caminho do bem e da verdade, podemos nos considerar pessoas moralmente íntegras. Existem várias seitas religiosas que procuram conduzir as pessoas ao caminho do bem, enfatizando o castigo de Deus, de modo a infundir-lhes temor. Tais seitas, que se valem do sentimento de temor para obrigar as pessoas a uma determinada conduta, acabam prejudicando-as, tornando-as cada vez mais medrosas e subservientes, o que é uma heresia. Pessoas medrosas e subservientes submetem-se a qualquer imposição quando se infunde o temor nelas. Como é que a gente infunde o temor numa pessoa? O que a gente faz para infundir o temor numa pessoa? A gente infunde culpa. A gente infunde vergonha. A vergonha, que é a crença no pecado, a vergonha dá origem à culpa e ao medo. Então, a culpa e a vergonha vêm primeiro, né? Já culpo você. Você vai fazer isso? Mas como assim? Você é um pecador, né? Como assim você vai deixar a sua mãe lidar com os próprios assuntos? Os próprios assuntos dela? Você não tem coração, né? As referidas seitas, infundindo medo nos adeptos com ameaças de castigos de Deus, conseguem obter deles muitos donativos. A religião verdadeiramente correta é aquela que prega o livre-arbítrio do ser humano e elimina completamente o temor. É aquela que ensina que a verdadeira natureza do ser humano é divina,
e, portanto, ele é essencialmente puro, isento de pecado, e não há coisa alguma que o possa intimidar ou ameaçar. A verdadeira religião é aquela que ensina que o eu verdadeiro do ser humano é a natureza divina, a natureza búdica. E aí, para botar na linguagem do curso, eu vou dizer que é a natureza crística. Pode-se dizer que nos dias atuais são poucas, além da Seichonoye, as religiões que pregam esse ensinamento. O curso é um desses ensinamentos, né? Muitas das religiões que existem atualmente obtêm recursos para sua manutenção, intimidando de alguma forma os seus adeptos. Como assim? Você não vai fazer uma doação? É inútil tentar melhorar as pessoas infundindo-lhes medo do castigo, pois, mesmo que elas passem a agir corretamente, essa melhora é apenas aparente, não ocorrendo uma verdadeira melhora interior. Muito bem. Então, de que adianta você ensinar o seu filho através do medo? De que adianta? No momento em que o seu filho não sentir mais medo, ele vai fazer o que é errado, moralmente errado. No momento em que ele sentir que ninguém tá vendo, que ele fala, mas ninguém tá vendo aqui. Ninguém vai me pegar, eu não vou ser punido. Então ele vai lá e vai fazer o que é errado. Então o verdadeiro ensinamento é aquele que indica, reforça, aponta a natureza divina do ser humano. A verdadeira natureza, que é o Filho de Deus, perfeito, inteiro, completo, maravilhoso, curado, íntegro, isento de pecado. E que me ensina a eu me identificar com a minha verdadeira natureza. Porque a partir da minha identificação com a minha verdadeira natureza, eu agirei de forma moralmente correta automaticamente. Entenderam? Então a cura para a nossa sociedade não é a crença num Deus punitivo e vingativo e vingador. Não é. A cura é justamente nós entendermos que o Deus verdadeiro é um Deus de amor. É um Deus amoroso. Né? A cura é nós podermos ser capazes de enxergarmos a nossa verdadeira beleza e inocência. Assim como enxergamos a verdadeira beleza e inocência dos nossos irmãos, mesmo quando eles estão no erro. Ok? Essa é a cura. E aí, à medida em que eu vou me lembrando de quem eu sou e me identificando com quem eu sou, a minha primeira atitude, a primeira atitude que vai brotar de mim é a atitude correta. Né? Não estou mais identificada com o sistema de pensamento do ego. O que é o sistema de pensamento do ego? Pecado, culpa e medo. Não é isso? Pecado, culpa e medo. Não estou mais identificado com isso. Eu sei que o sistema de pensamento do ego é um programa. E é um programa de computador, um programa mental, que diz para mim que eu estou separado do meu Criador. Que eu estou separada do meu Criador. E isso é mentira. É impossível. É como você dizer para um peixe que está nadando no oceano que o oceano abandonou ele. Como assim? Né? O oceano me abandonou. Porque sim, te abandonou porque você é um culpado, miserável, desgraçado. Por isso que o oceano te abandonou. Não tem como. Não existe vida fora de Deus. Né? Não existe. Tá bom? Então eu quero que vocês reflitam sobre isso. Quero que hoje vocês reflitam. Acima de tudo, né? Deixa eu ler a lição de novo. Mas eu quero que hoje vocês aproveitem para refletir esses pensamentos não significam nada. São como as coisas que eu vejo neste quarto, nesta rua, desta janela, neste lugar, tá? Eu quero que vocês reflitam hoje sobre uma verdadeira decisão, uma verdadeira tomada de decisão hoje, uma verdadeira escolha, uma nova escolha de permitir que os seus familiares fiquem exatamente onde eles estão. Se você tiver filhos
até os 18 anos de idade, você ainda pode atentá-los. Até os 21, né? Eu acho que pode atentar. Aí você avalia. Eu não tenho filho, não vou falar. Depois disso, cada um é responsável por si, tá? Então, deixe os seus pais em paz, deixe os seus irmãos em paz, deixe os seus avós em paz, deixe os seus tios em paz, deixe as pessoas em paz, deixe as pessoas serem quem elas são. Lembrando do que a minha professora de um curso em milagre sempre falava, você ensina sendo, o outro aprende fazendo. Seja um ser humano melhor, seja a luz do mundo. E aí, então, você vai ver se alguém chega para você e pergunta, puxa, você está com uma vida tão legal, eu queria também ter essa vida. Me conta o que você está fazendo. E aí você pode contar para essa pessoa, eu assisto diariamente os vídeos de uma mulher muito doida, que fala coisas muito doidas, baseadas num ensinamento muito doido, que as pessoas entendem que foi ditado por Jesus Cristo. Olha só quanta gente doida, né? As pessoas entendem que Jesus Cristo baixou numa psicóloga lá em 1965, ditou para ela 2.000 páginas. E ainda dava conselhos pessoais para ela, fazia psicoterapia com ela one-to-one, assim, tipo em pessoa. E as pessoas acreditam nisso. E eu tô seguindo esse negócio e a minha vida não tá melhorando. Ah, mas você tá louca. Pois é, mas você não quer vir para essa loucura comigo também? De repente é uma loucura legal. E o mais legal, eu não preciso usar drogas para ficar nesse barato. Não preciso beber, não preciso fumar. É muito legal, eu não gasto dinheiro, eu só vejo os vídeos no YouTube, tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, diretamente de Los Angeles, na Califórnia, esta é a mensagem que eu tinha para vocês para o dia de hoje. Reflitam sobre isso, tomem essa decisão. Deixem os seus familiares em paz. Essa escolha, ela é absolutamente necessária, fundamental, imprescindível para você poder escolher a vida que você quer ter em 2025. Essa nova vida, para você escolher essa nova vida, você vai ter que deixar a sua família de origem, ó, para trás, tá? Se eles decidirem seguir você, vai ser maravilhoso. E você manda os vídeos, né? Você nem precisa ficar responsável. Não, mas vou botar eles para assistirem a Jaqueline, tá tudo bem, tá? E se eles não assistirem, também tá tudo bem. Ah, só tem a Jaqueline? Ih, de jeito nenhum. Tem pelo menos aí alguns milhares de caminhos espirituais maravilhosos para uma pessoa que quer crescer emocional e psicologicamente, né? Um curso em milagres é apenas um deles, é o meu favorito, é o que eu pratico, é o que eu ensino, é a minha missão de vida, é o meu dharma, é o meu propósito de vida estar aqui ensinando isso para vocês. Um curso em milagres não é para muitos, eu não sou para muitos. Muitas pessoas me detestam e eu tenho um profundo respeito por isso, porque eu acho que se você não gosta de mim, esse é um sinal do seu eu superior de que eu não sou a sua professora de um curso em milagres e você com certeza achará o seu professor ou a sua professora, não é? E aí cada um encontra o seu caminho. Existem vários caminhos, né? Existe inclusive aquele ditado que diz: todos os caminhos levam a Roma. Lembrando que Roma é um anagrama de amor. Todos os caminhos no fim vão levar a Roma, ao amor. Por quê? Porque você será salvo infalivelmente. Como dizia o nosso querido mestre Masaharu Taniguchi, você veio para despertar, né? Hoje, assistindo uma meditação do Stargate, a mulher lá que eles estavam entrevistando dizendo exatamente isso. Você veio para ancorar a luz, você não tem que fazer mais nada, você só tem que ancorar a luz, ser a luz. E se preparem, porque 2025 vai ser uma montanha russa de luz entrando neste planeta e iluminando as trevas. Vai ser um ano, segundo ela estava falando, um ano de grande purificação, um ano de grande libertação desses programas do ego negativo, e é isso que a gente está fazendo aqui juntos. É para isso que nós nos reunimos todos os dias. Para liberar o velho, soltar, deixar ir, transmutar, queimar tudo isso aí na chama violeta do Mestre Saint Germain, tá? É para isso que a gente está aqui. A gente não quer mais esses programas do ego. Esses pensamentos que eu tenho sobre blá, blá, blá não significam coisa alguma. Não tem a menor importância,
tá bom? Então, meus amores, minhas amoras, meus queridos, minhas queridas, eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã. Bye, bye.